de outubro, nós costumamos celebrar o aniversário da Reforma Protestante. Embora a historiografia tenha convencionado utilizar a data de outubro de 1517 como data marco, né, desse movimento, quando o monge católico Martinho Lutero fixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, embora essa data tenha sido convencionada e escolhida pela historiografia como data marco, o fato é que quando a gente pensa em reforma protestante, a gente está falando, na verdade, de um movimento. Não foi algo que aconteceu num dia só, não foi algo que aconteceu numa semana, mas foi algo que aconteceu ao longo de décadas, e a gente poderia dizer que durou, ou levou pelo menos um século, ou aproximadamente um século. Isso desconsiderando o trabalho dos pré-reformadores, de homens de Deus, que antes desse período, né, desse marco de 1517, também já se envolviam com as ideias que depois foram defendidas pelos reformados. Então, 15 de outubro de 1517 é a data convencionada pela historiografia como data marco da ocorrência, né, da Reforma Protestante. Mas a Reforma Protestante, como eu já disse, foi um movimento que durou aproximadamente um século e que teve assim, impactos grandiosos, não apenas na maneira de se vivenciar a religião no Ocidente, mas também influenciou a política, influenciou a economia, influenciou a cultura, influenciou a educação, primeiramente na Europa, em diversos países da Europa, mas posteriormente isso tudo chegou até mesmo a outros lugares do mundo, como por exemplo nós. O sistema de educação em massa, por exemplo, é algo criado por Lutero, não exatamente por ele, mas é na Alemanha durante o período da Reforma Protestante, da compreensão da necessidade de leitura da Bíblia. Existia a ideia de que todos deveriam ler a Bíblia. E para que todos tivessem as condições de ler a Bíblia, era necessário, por exemplo, alfabetizar as pessoas. Então, na Alemanha, pela primeira vez, se pensou num sistema de alfabetização em massa. É algo que é comum hoje. A gente entende que todo mundo tem que ser alfabetizado, não é? Pois é, isso começou com a Reforma Protestante. Ao longo do mês de outubro, a gente vai pensar sobre raízes, o solo em que nós estamos plantados. Este é o título da nova série de mensagens que a gente começa hoje. E, na verdade, o que a gente vai fazer é refletir sobre os 5 solas da Reforma, ou as 5 proposições teológicas que ficaram conhecidas como os solas da Reforma, né? Tornaram-se pilares desse movimento. Sola Scriptura, Solus Christo, Sola Gratia, Sola Fide e Soli Deo Gloria. A gente não sabe ao certo quando essas expressões foram utilizadas pela primeira vez. É difícil a gente afirmar quem utilizou ou sistematizou elas e usou a primeira vez, mas o fato é que esses são lemas, né, e que apresentam aspectos centrais da fé reformada em oposição ao ensino do catolicismo romano. A palavra sola vem do latim, significa somente. Então, quando nós falamos sola Escritura, a gente está falando somente a Escritura, somente o Cristo, somente a graça, somente a fé, glória, somente a Deus. É bem verdade que falar sobre somentes, num tempo como o nosso, talvez soe até um pouco ofensivo. A gente vive numa sociedade pós-moderna, uma sociedade onde, pelo menos se diz, né, que a sociedade preza pela inclusão, preza pela pluralidade. Então, todo mundo que levante um discurso para falar assim, olha, somente isso, já traz a ideia de um discurso que está desconsiderando outras coisas. Então, falar sobre somente, né, sobre somentes no nosso tempo é algo profundamente contracultural. Pode parecer ofensivo. Mas o fato é que, se a gente for pensar bem, o Evangelho ele tem um quê de ofensa? Não à toa, o apóstolo Paulo já disse que para alguns o Evangelho é loucura, enquanto para outros é poder de Deus. Então, nesse mês da Reforma, a gente vai pensar um pouquinho sobre as nossas raízes reformadas, as proposições que norteiam a nossa fé como discípulos de Cristo, membros de uma igreja reformada. A igreja presbiteriana é uma das igrejas oriundas do movimento da Reforma Protestante, e especificamente da linha calvinista desse movimento. Hoje o nosso tema é o solo das Escrituras, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia
na segunda carta de Paulo a Timóteo. Ian, se puder projetar também. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. E aí nós teremos como base os versículos de 14 a 17. 2 Timóteo 3, versículos de 14 a 17. E aí, mais uma vez, com as Bíblias abertas ou ligadas, se for no celular, eu convido você a fechar seus olhos. Nós teremos um instante de oração, pedindo que Deus mesmo ilumine as nossas mentes, para que a gente compreenda aquilo que a palavra de Deus tem para cada um de nós nessa noite. Vamos fechar os olhos, vamos falar com o Senhor? Pai bondoso, nós louvamos o Teu nome. Só Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesse instante, Pai, onde abrimos a Tua palavra, desejosos por ouvir a Tua voz, nós pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e os nossos corações, que nós estejamos sensíveis e atentos à direção que o Senhor traz para as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17, é isso? Isso, de 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Então, o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor mentoreado por Paulo. Então, quando ele escreve suas 2 cartas, muitos chamam, inclusive, essas cartas de epístolas pastorais, a preocupação primária, básica de Paulo é exatamente de orientar esse jovem pastor, que é o seu mentoreado, que é o seu discípulo, orientá-lo na sua vida pessoal, orientá-lo como ele deveria viver como pastor, como ele deveria conduzir o rebanho. Paulo, como alguém mais experiente, traz então, através das suas cartas, orientações a Timóteo, seu filho na fé. A orientação tem a ver com estimular e encorajar Timóteo a se manter fiel ao Senhor, manter-se fiel à vocação, a estar atento aos riscos e aos desafios que a própria caminhada de vida e o ministério pastoral trazem para a vida de Timóteo. Então, Paulo começa o capítulo 3 da segunda carta de Timóteo exatamente dizendo que o futuro, e apontando para o futuro, e falando assim, olha, o futuro trará dias terríveis, dias marcados pela maldade, dias marcados pela apostasia. Os versos 2 a 4 dizem assim, olha o retrato da realidade prevista por Paulo, pelo apóstolo Paulo. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Então, Paulo começa o capítulo 3 da segunda carta de Timóteo, apresentando para Timóteo, seu pupilo, o que lhe aguardava no futuro. Ele está falando assim, olha, virão tempos onde um aparente caos irá reinar, onde a apostasia e a maldade serão crescentes. Por isso, Timóteo, esteja atento, porque diante de toda essa realidade, você deve permanecer fiel às doutrinas das Escrituras que lhe foram ensinadas pela sua família, desde a mais tenra infância. E o texto que nós lemos começa exatamente dizendo isso. Notem os versículos 14 e 15, quando o apóstolo Paulo diz, quanto a você,
Então ele vem ao longo do capítulo 3, falando dos desafios, das dificuldades, dos riscos, dos perigos que Timóteo teria que enfrentar. E agora ele vira diretamente para Timóteo e diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então Timóteo havia aprendido as Escrituras. O texto nos fala que ele aprendeu as Escrituras desde criança. E é interessante, a tradução da NVI não deixa isso tão claro, porque ele diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção. O original grego diz assim, das quais você se tornou fiel. O que traz a ideia para a gente de que Timóteo não apenas aprendeu as sagradas letras intelectualmente, mas ele se comprometeu a viver de acordo com aquilo que ele tinha aprendido. Ele tornou-se fiel, né? Das quais tem convicção, como a NVI coloca para a gente. Então ele está dizendo: olha, Timóteo, permaneça fiel ao que você aprendeu. Não se deixe seduzir pela imoralidade, Timóteo. Não abandone os ensinamentos das Escrituras para seguir outras ideias. Existirão muitas tentações, muitas novidades, muitas propostas, muitos caminhos diante de você, mas não abandone. Você sabe que as Escrituras são a referência para a sua vida. As Escrituras conduzem o seu coração para Deus. Você aprendeu isso desde pequeno. E não apenas aprendeu, você seguiu nessa direção. Portanto, diante desses novos desafios que te aguardam, se mantenha fiel, permaneça fiel ao que você aprendeu, Timóteo. Mas não apenas isso. Nos versículos finais do capítulo, os versículos 16 e 17, Paulo apresenta o motivo pelo qual Timóteo deveria permanecer fiel. Por que Timóteo deveria ser fiel e permanecer fiel ao que ele aprendeu, mesmo diante das pressões, mesmo diante das oposições, mesmo diante das novas ideias? Versículos 16 e 17, o final do capítulo. Paulo apresenta um motivo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Permaneça fiel, Timóteo, porque a Escritura é inspirada por Deus, porque a palavra é inspirada por Deus, porque toda a Escritura é theopnestos. É interessante porque o termo grego só aparece essa vez. O termo grego colocado aqui só aparece essa vez, não aparece em nenhum outro momento na Bíblia. Theopnestos, e numa tradução mais literal, eu acho muito bonito, porque a ideia é assim: a Escritura é o sopro de Deus. É o hálito de Deus. Theo, Deus, pnestos, hálito, sopro, de pneuma, né? Lembra de pneumonia? Isso? Isso. A Escritura é theopnestos. É o sopro de Deus, ela é inspirada por Deus. Daí vem a autoridade da Escritura. Reside no fato de que ela é palavra de Deus. É o próprio Deus. É o próprio Deus que inspira. É o próprio Deus que sopra. Por isso ela é completamente verdadeira, por isso ela é infalível, por isso ela é inerrante, por isso ela é útil, como ele diz, para o ensino, por isso ela é útil para a repreensão, por isso ela é útil para a correção na justiça, para a instrução, para que o homem de Deus seja preparado e perfeito para toda boa obra. Porque a Escritura é palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Não é um livro como qualquer outro. As ideias que nela contém não são ideias boas como outras ideias. Não são ideias que podem ser comparadas a outras ideias. Invenções que podem ser comparadas a outras invenções. A Escritura é a própria palavra de Deus. É inspirada por Deus. É verdade, a gente não pode ser desonesto com o texto, que quando o apóstolo Paulo fala de Escritura aqui, ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque o cânon do Novo Testamento ainda estava em período de formação. Então, quando ele fala de Escritura, ele está no momento, né, do Novo Testamento. Então, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Ele fala assim: olha, você cresceu, Timóteo, ouvindo o Antigo Testamento, ouvindo a Torá,
né, os 5 primeiros livros, ouvindo a lei, ouvindo os profetas, né? Ouvindo os poetas, ouvindo os salmos. Você cresceu ouvindo isso. Portanto, se mantenha nesse caminho, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das oportunidades e possibilidades que existem diante de você, porque a palavra de Deus é palavra inspirada. Ela vem do próprio Deus, ela é o sopro do próprio Deus. É verdade que Paulo esteja se referindo prioritariamente, diretamente ao Antigo Testamento, mas uma boa teologia bíblica nos permite a gente aplicar essa realidade à Bíblia como um todo. Por exemplo, o apóstolo Pedro, em 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, diz o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é palavra de Deus. A Bíblia é palavra de Deus, palavra inspirada de Deus. Você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer a vontade de Deus? As Escrituras. Mas não apenas isso, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Pedro diz o seguinte, se referindo, falando a respeito de Paulo, né? Paulo, né? Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vocês percebem que Pedro coloca, quando Pedro está falando de escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Mas quando Pedro coloca as cartas de Paulo, aqui nesse versículo, ele coloca elas em pé de igualdade com o Antigo Testamento? Vou ler de novo. Paulo, né? Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, segundo o testemunho do apóstolo Pedro, aquilo que Paulo escreve, que a gente considera o Novo Testamento, uma grande parte do Novo Testamento são as cartas paulinas, também é a palavra de Deus, assim como o Antigo Testamento. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é o sopro de Deus, é o hálito de Deus. A gente precisa, de fato, entender que homens falaram da parte de Deus, impulsionados pelo Espírito Santo. A Bíblia é palavra de Deus, é revelação de quem Ele é revelação da sua vontade. E aí, voltando ao contexto do século XVI, da Reforma Protestante, o que aconteceu lá, o grande problema lá é que o catolicismo do final da Idade Média defendia, e ainda defende, não defendia apenas lá, ainda defende, uma ideia de que existe revelação continuada. Essa é a ideia preponderante, existente lá. Para o catolicismo existia uma tríade, né? Existe uma tríade, 3 elementos que têm autoridade para falar em nome de Deus. O primeiro elemento é a Escritura, é a Bíblia. O segundo elemento é a tradição da Igreja, a tradição da Igreja Católica. Então, aquilo que a tradição da Igreja Católica foi construindo ao longo de séculos, no catolicismo é considerado palavra de Deus, vontade de Deus. O terceiro elemento é o magistério oficial da Igreja, o Papa. Daí a doutrina da infalibilidade do Papa. Porque se o Papa é a representação, ele fala, e aquilo que ele fala enquanto Papa é palavra de Deus, e a palavra de Deus não erra, logo, o Papa falando em nome de Deus não erra. Para o catolicismo, essa tríade, né, a crença na revelação continuada, ela estava presente e essa tríade tinha a mesma autoridade. A Bíblia impede a autoridade com a tradição e impede a autoridade com a palavra do Papa. A gente poderia até dizer, mesmo a autoridade, nós estamos sendo até generosos. Porque na ideia do catolicismo, a Bíblia deve ser lida a partir das lentes da tradição e do Papa. Porque o que eles acreditam é simples. Eles acreditam assim, você acredita na Bíblia porque a Igreja diz que você tem que acreditar. Então, quem dá autoridade à Bíblia é a Igreja que fala para você acreditar. Nós acreditamos o contrário.
Nós acreditamos que a igreja reconhece a autoridade da Bíblia, não é ela quem dá. Existe muita diferença entre reconhecer e conferir a autoridade. Mas o fato, gente, é que nesse contexto, lá atrás de reforma protestante, o movimento reformado se levantou e falou assim, não, nós negamos a autoridade do Papa para falar em nome de Deus, nós negamos a autoridade da tradição da igreja e nós ficaremos apenas, somente com as Escrituras. Somente a Escritura. Porque a Bíblia é palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. Deus já falou o que tinha que falar através das Escrituras. Aquilo que acontece na vida da igreja, aquilo que acontece na vida das pessoas, as experiências, os achismos, tudo isso deve ser submetido à verdade escrita e exposta nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é palavra inspirada de Deus, e por isso nós a recebemos como Escritura. Quando eu falo que a Bíblia é palavra de Deus, eu digo o seguinte, o que é palavra de Deus a gente não contesta. Eu não contesto a Bíblia. Eu creio, tem coisas que eu não entendo. Mas aí a dificuldade é minha, não é da Bíblia. Aquilo que é palavra de Deus não é contestado. Daí o perigo da gente afirmar que alguém está falando em nome de Deus. Porque se alguém diz que está falando em nome de Deus, você pode contestar? Teoricamente, não. Teoricamente, não. Então os reformadores se levantam e falam somente a Escritura. Somente a Escritura é a palavra de Deus. Somente a Escritura revela quem Deus é, revela a sua vontade. Nós iremos pautar a nossa vida, nós iremos pautar a nossa pregação, nós iremos pautar a igreja a partir da Escritura. E a gente precisa reafirmar essa verdade hoje, queridos. A gente precisa reafirmar isso porque nós vivemos na geração dos fake news. E na geração dos fake news, as pessoas querem dizer o que você tem que pensar, a forma certa de você pensar. Não é isso que os mais diversos grupos, das mais diversas ideologias, fazem o tempo todo? Então você assiste um jornal e o jornal quer formatar a sua mente, formatar a sua maneira de pensar. Aí você muda de canal, o outro jornal quer fazer o mesmo. E aí aquele vídeo daquele canal que você acompanha na internet também quer fazer isso. Então nós vivemos num tempo, essa ideia da fake news ganhou muita força, né? Onde existem grupos diversos, com ideologias diversas, com narrativas diversas, e eles todos querem fazer a nossa cabeça. Eles todos querem apontar o caminho. Eles querem falar o que nós devemos acreditar, como nós devemos viver. É exatamente nesse contexto onde eu e você precisamos reafirmar somente a palavra de Deus é fonte de autoridade para dirigir a nossa vida. Somente a palavra de Deus. A minha vida está plantada no solo da Escritura. Mais de 500 anos depois, o tempo se passou, e com nuances diferentes, o problema continua o mesmo. Tem gente querendo levar eu e você a pautarmos a nossa vida em coisas que são contrárias às Escrituras. Dirigir o nosso caminho de uma maneira que é contrária às Escrituras. E mais de 500 anos depois, nós somos lembrados que as nossas vidas precisam estar alicerçadas, plantadas no solo das Escrituras. Apenas a palavra de Deus é fonte autoritativa para dirigir a minha e a sua vida. E aí, caminhando para o final da nossa mensagem hoje, eu gostaria de apontar algumas breves aplicações práticas para a gente. São 5 breves aplicações práticas, para você ter isso gravado na sua mente. Primeira aplicação prática, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Nós não lemos a Bíblia apenas para acumular conhecimento. Nós lemos a Bíblia para nos relacionarmos com o Senhor das nossas vidas. Entenda isso. Nós não lemos a Bíblia apenas para acumular conhecimento. Para saber quantas tribos eram, quais eram os nomes das tribos, a ordem dos patriarcas, a ordem com que as coisas acontecerão no final dos tempos. Nós lemos a Bíblia para nos relacionarmos com o Senhor das nossas vidas. A Bíblia é palavra inspirada de Deus.
Richard Foster, falando sobre esse assunto, ele afirma que eu e você, todas as vezes em que abrimos a Bíblia, abrimos a nossa Bíblia, deveríamos abrir as Escrituras com a expectativa de nos encontrarmos com o nosso Senhor. Se a Bíblia é a palavra de Deus, toda vez que você abre a sua Bíblia, deve existir no seu coração a expectativa de se encontrar com o Senhor. É palavra inspirada. Não é um livro como qualquer outro. Não se trata apenas de conhecimento intelectual. Se trata de relacionamento com Deus também. Mas o segundo aspecto que eu quero destacar prático. A Bíblia é a palavra de Deus inerrante. E eu faço questão de destacar isso, e é triste que eu tenha que destacar isso. Porque nas últimas semanas nós tivemos pastores famosos, midiáticos, adeptos de algumas correntes do liberalismo teológico, negando a veracidade de textos da Bíblia. Negando, inclusive, a ressurreição. Pastores, que têm espaço da mídia, com uma visão liberal. Entenda uma coisa, a Bíblia é palavra inerrante. E, de fato, eu creio que aquilo que está na Bíblia é verdade. Está certo, é correto. Nós precisamos ser como os crentes de Bereia, lá de Atos 17, versículos 11 e 12, julgar os ensinamentos que chegam aos nossos ouvidos através da palavra de Deus. Tem gente que se levanta para falar as coisas mais absurdas, e essas últimas semanas nós tivemos. Um que foi para a televisão e falou, não, na verdade, o pessoal ficou tão, Jesus Cristo tinha uma forma tão envolvente, as pessoas ficaram tão empolgadas com esse Jesus Cristo, que quando ele morreu, o pessoal ficou tão assim, que falaram que ele ressuscitou. Não falaram que ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E como diria Paulo, lá em Coríntios, se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se ele não ressuscitou, nós não temos o que fazer aqui. Se a nossa esperança é apenas para esse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Jesus ressuscitou. Então, a Bíblia é a palavra de Deus inerrante. Existem, sim, muitos trechos da Bíblia, passagens da Bíblia que são de difícil compreensão, que têm aparentes contradições. Mas uma escolha que eu fiz lá atrás foi de entender que as aparentes contradições não são contradições, são a minha incapacidade de entendê-las é que são um problema. O problema está em mim, não está nas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, nossa única regra de fé e prática. Terceira aplicação prática, e aí preste bastante atenção nessa. Em todas as outras também, mas essa eu gosto. A autoridade do pastor, a autoridade da igreja, a autoridade da liderança, está na sua fidelidade à Escritura. Gravou bem? A autoridade do pastor, a autoridade da liderança, a autoridade da igreja está na sua fidelidade à Escritura. É como Paulo diz em Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue outro evangelho diferente daquele que nós pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Pode descer um anjo aqui, se ele está negando a Bíblia, que seja amaldiçoado. A autoridade daqueles que se dizem homens e mulheres de Deus reside no fato deles serem fiéis às Escrituras. E se não forem fiéis às Escrituras, eles não têm autoridade. E a gente precisa entender isso, porque tem muita gente se colocando de maneira contrária às Escrituras. E tendo como base o seu cargo, o espaço que recebeu ou coisa do tipo. Então, lembre-se disso. A autoridade dos pastores, a autoridade dos líderes, a autoridade das igrejas está condicionada à fidelidade desses, às Escrituras Sagradas. No nosso meio, na nossa estrutura presbiteriana, quem já se tornou membro sabe disso. Uma das promessas que todo membro de igreja presbiteriana faz é ser submisso à liderança da igreja, mas a promessa não termina aí. E eu acho fantástico que propositalmente tenha sido inserido no texto a fala de que, enquanto essa liderança for fiel às Escrituras Sagradas, nós assumimos compromissos de submissão, enquanto a igreja que nós estamos servindo, o pastor que está nos pastoreando, é fiel às Escrituras Sagradas.
Se a nossa comunidade não é uma comunidade fiel às Escrituras Sagradas, nós ficamos liberados, somos isentos dos nossos compromissos de submissão. E por que eu digo isso? Porque eu conheço pessoas que, mesmo vendo, mesmo, principalmente em alguns meios, não, mas é ungido do Senhor. Que droga de ungido do Senhor? Nem há nada. Acorda para a vida. Não tem nada de ungido do Senhor. A autoridade reside na fidelidade às Escrituras. Se não tem fidelidade às Escrituras, acabou a autoridade. A gente precisa entender isso. Quarto aspecto prático. Permaneça fiel ao que você aprendeu na palavra. Bem simples. Permaneça fiel. Não se deixe seduzir pela imoralidade. Não abandone os ensinamentos das Escrituras para seguir outras ideias. Por mais bonitas que elas sejam, eu vejo crentes tão voláteis nos nossos tempos. Tão voláteis. Tão sensíveis às novidades, às novas ideias, aos novos caminhos. Cheios de achismo. Gente que abandona o solo da Escritura para tomar decisões e construir a vida a partir das ideias desse tempo e desse mundo. Não abandone as Escrituras. Não se deixe seduzir. Permaneça fiel ao que você aprendeu na palavra. Não se engane. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui. A gente vai partilhar mais isso no grupo pequeno no meio de semana. Spoiler. Desde Adão e Eva, o problema é o mesmo. A gente deixa de ouvir a voz de Deus para seguir os desejos enganosos do nosso coração. Quando a serpente chegou com uma novidade, Eva ficou toda alvoroçada. Tem ideia nova aí. E resolveu seguir os desejos enganosos do seu coração. Permaneça fiel ao que você aprendeu na palavra. As tentações serão muito grandes. Pessoal que já está fazendo faculdade, ou que já fez faculdade, ou que está às portas de uma faculdade, sabe disso. Você chega na faculdade, cara, como nós que somos crentes apanhamos. A gente é ridicularizado pela nossa fé. Você acredita mesmo? Eu lembro, fiz faculdade, depois já de ordenado ministro, do Evangelho, eu fiz faculdade de História lá na UERJ. Eu era um dos poucos cristãos da minha sala, um dos poucos crentes da sala. E os ataques eram ferozes. E diante de ataques ferozes que eu e você sofremos, que a nossa fé sofre constantemente, a gente precisa aprender a permanecer fiel. E permanência exige luta. Permanência exige compromisso. Permaneça fiel. Não tire a sua vida, do solo das Escrituras para plantá-la em outro solo. Permaneça fiel à palavra de Deus. Quinta e última aplicação prática, que eu também acho que brota do texto muito naturalmente. Essa vai para os pais. Ensine a palavra aos seus filhos. Vou repetir bem devagarinho. Ensine a palavra aos seus filhos. É muito interessante porque a gente lê o texto e Timóteo conheceu e aprendeu a seguir as Escrituras, as Sagradas Letras, desde a infância. O termo grego que aí é traduzido como infância, ele fala também de alguém que é recém-nascido. Da ideia assim, Timóteo estava começando a dar os primeiros passos, e lá estava sua mãe, lá estava sua avó, ensinando as Escrituras Sagradas, e inculcando na cabeça dele a palavra de Deus, e mostrando o caminho que se deve seguir. Portanto, você papai, você mamãe, você vovô, você vovó, ensine a palavra para os seus filhos. A gente precisa entender a nossa responsabilidade familiar, de inculcar, de ensinar de maneira persistente a palavra aos nossos filhos. A gente terceiriza muito a responsabilidade. Não, é a igreja. Depois de quase 6 meses sem funcionamento presencial, nós começamos, voltamos ao funcionamento presencial. E aí, recentemente, nós voltamos às crianças também, Mas eu espero realmente que o seu filho ou a sua filha não tenha ficado esse tempo todo sem orar e sem ler a Bíblia, porque você não sentou para orar e ler a Bíblia com ela em casa. Porque às vezes a gente tem a expectativa de que a igreja vai fazer. É claro que a igreja
pensando em ajudar, em apoiar, se ajustou, se adaptou. Não, as professoras foram de maneira valente, corajosa, abençoada para as redes, para dar aula. O que é extremamente difícil para adulto, mas ainda mais para crianças, né? Mantê-las presas na frente de uma tela de computador é muito difícil, a não ser para joguinho é fácil. Mas para uma aula é difícil. Mas entenda, a responsabilidade é sua. A primeira responsabilidade é sua. Ensine a palavra para os seus filhos. Portanto, queridos, eu quero concluir essa mensagem lembrando a você, a palavra de Deus, a Bíblia, é a única fonte de autoridade para dirigir a minha e a sua vida. Ao longo do tempo, com o passar dos anos, existirão muitas oportunidades para que você plante a sua vida em outros solos. Solos que falam de outras ideias. Solos que são programados e pensados através de outros paradigmas. Mas a minha oração é para que você realmente entenda que a sua vida, o seu casamento, a sua maneira de fazer negócios, o seu trabalho, seu relacionamento com a sua esposa, sua criação dos seus filhos, seu relacionamento com seus pais, tem que ser alicerçado, fundamentado nas Escrituras. Paulo diz, a Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus. É o hálito, é o sopro de Deus. E logo depois ele continua e diz, olha, essa Escritura que ela é inspirada por Deus, ela é útil. Ela é útil. Não é algo para ser guardado numa gaveta e esperar o culto de domingo que vem. Ela é útil. Útil para a vida, útil para a gente aprender, útil para a gente ensinar, útil para trazer encorajamento, útil para trazer força, útil para repreender. A minha oração, então, é que você, de fato, tome a decisão de permanecer firmado, alicerçado, enraizado no solo da Escritura. Muitas opções se apresentam diante da gente. A gente vive num tempo de pluralidade de ideias. Mas de todas as ideias, lembre-se disso. Apenas a Escritura é a palavra de Deus. Vontade de Deus revelada. Vamos orar? Feche seus olhos, chamar o conjunto de louvor à frente. Para ajudar a sua oração, eu vou apenas pontuar as aplicações, é que você escolha, talvez você queira orar por alguma das coisas que a gente apontou como aplicação. A palavra de Deus é inspirada. A gente não lê a Bíblia apenas para acumular conhecimento, mas para se relacionar com o Senhor das nossas vidas. É essa a disposição do seu coração quando você abre sua Bíblia? Encontrar-se com o seu Senhor? Você, papai, você, mamãe, você tem ensinado a palavra de Deus aos seus filhos? Você tem inculcado a palavra? Permaneça fiel ao que você aprendeu na palavra. Existirão tentações múltiplas para você construir sua vida em outros solos. Correntes ideológicas das mais diversas disputam a sua atenção. Mas apenas a Bíblia é a vontade de Deus revelada. Talvez você esteja submisso a líderes ou comunidades. Eu espero que não são fiéis às Escrituras. Lembre-se disso, a autoridade do pastor e da igreja está na sua fidelidade à Escritura. Se não existe fidelidade à Escritura, acabou a autoridade.